Há pouco mais de 4 anos, a Rússia e o Vaticano estreitaram as relações. Elas eram bem distantes por conta do comunismo na ex-União Soviética. Agora, o embaixador russo na Santa Sé diz que a tendência é que os laços fiquem cada vez mais próximos. 25 anos atrás, o mundo era muito diferente. O Muro de Berlim ainda dividia a Europa e o destino do comunismo ainda era incerto. Em 1º de dezembro de 1989, o ex-presidente comunista Mikhail Gorbachev viajou ao Vaticano para se encontrar com João Paulo II, um papa polonês que havia experimentado diretamente os efeitos do comunismo. O presidente Gorbachev ficou encantado depois de conhecer João Paulo II. Na verdade, ele falava muito dele. Fiquei impressionado com o conhecimento que o Papa tinha, por seu espírito de virtude. Também por enviar sua coragem ao povo da União Soviética. Poucos meses depois do encontro, a União Soviética e a Santa Sé retomaram as relações diplomáticas. O Muro de Berlim estava prestes a ruir e a União Soviética estava disposta a abrir as portas. Para nós, essa visita foi significativa para o bom relacionamento com o Vaticano, o centro espiritual e religioso mais importante do mundo. Desde o início, nossos laços diplomáticos e o diálogo entre ambos os líderes nos deu esperança. Parecia que poderíamos resolver os problemas do mundo com negociações e o espírito de João Paulo II. Em 2009, a Rússia decidiu aumentar os laços diplomáticos com a Santa Sé, tendo um embaixador permanente em Roma. Em 2013, Alexander Avdij serviu como ministro da Cultura da Rússia e se tornou o primeiro embaixador russo junto à Santa Sé. Pouco depois, o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com o Papa Francisco pela primeira vez. Eu conversei com o presidente após a reunião e ele disse que estava satisfeito. Fiquei muito impressionado com a sabedoria, o conhecimento e a clareza do Papa e por seu papel na cena internacional. Acho que essa visita fortaleceu os laços políticos e culturais entre a Rússia e o Vaticano. Muita coisa mudou no século passado. Agora o embaixador diz que o país está mais do que pronto para sediar uma viagem papal. Apesar das boas relações entre o Vaticano e o governo russo, a Igreja Ortodoxa Russa ainda permanece um tanto distante da Santa Sé. O Papa nunca se encontrou com o Patriarca de Moscou. Cerca de 146 milhões de pessoas vivem na Rússia. Apenas 1% é católica. Um jornalista inglês publicou a biografia do Papa Francisco, mas ele conta o período difícil da vida dele, durante a ditadura na Argentina. 2 anos depois de Jorge Mário Bergoglio ser eleito Papa, muitos já sabem o que ele realizou em sua terra natal, a Argentina. Mas poucos sabem das dificuldades que ele enfrentou. O jornalista britânico Austin Iveri vasculhou o passado do Papa e suas descobertas estão reunidas no livro intitulado O Grande Reformador. É um livro que foca na parte jesuíta da vida dele. Há histórias que nunca foram contadas. Toda a trajetória dele quando era jesuíta, quando foi provincial, quando foi reitor. O que aconteceu com os jesuítas? Com seu exílio, que é bem conhecido. É o que eu tentei analisar e explicar. O livro explica como a relação entre o Papa e os outros responsáveis pela Companhia de Jesus evoluíram durante os anos tensos das décadas de 70 e 80. Houve um desentendimento entre uma elite, que podemos dizer que é a parte intelectual dos jesuítas, e a ajuda do novo superior geral em Roma. Eles afastaram Bergoglio e outros. Por quê? Porque eles não concordavam com a direção que a companhia estava tomando. Ele era muito popular. Aquele período da história não foi fácil. A Argentina vivia um momento político, econômico e social delicado.
Um contexto em que era extremamente difícil tomar decisões que agradavam todo mundo. Era uma época muito ideológica e ele se opôs às ideologias de esquerda e de direita. E é interessante ver que na vida dele, quem se opunha a ele era de alguma ideologia. No livro, ele explica como Jorge Mário Bergoglio dedicou a vida a se aproximar das feridas que foram abertas durante o período difícil em que viveu. Essa semana, uma notícia triste veio à tona no cenário internacional. Um casal cristão foi queimado vivo no Paquistão. A intolerância religiosa no país é forte e as minorias é que sofrem as consequências. No Paquistão, escravidão e perseguição religiosa são dois problemas que estão longe de ser superados. No mês de novembro, esse casal cristão foi queimado vivo. Marido e mulher foram jogados na fornalha na fábrica de tijolos onde trabalhavam. Eles foram mortos acusados de blasfêmia e de supostamente queimar algumas páginas com versos do Corão. O assassinato do casal mostra o quão fácil é acusar os cristãos de blasfêmia no Paquistão. Reflete também uma forma de escravidão moderna, neste caso, trabalho forçado. Os cristãos são minoria no Paquistão e muitas vezes enfrentam discriminação. Muitas vezes eles são forçados a ser escravos para pagar empréstimos de habitação. Por exemplo, eles são forçados a trabalhar em lojas quentes, em fábricas de tijolos, em condições horríveis. Na década de 90, a legislação foi feita contra isso, mas o governo ou as autoridades locais nunca estiveram muito interessadas, porque eles próprios, nos níveis políticos e sociais mais altos, estão envolvidos. Famílias inteiras trabalham nessas fábricas de tijolos. Elas trabalham lá há anos, décadas e até mesmo gerações inteiras. A maioria deles são analfabetos, por isso eles são enganados. Alguns não percebem que já pagaram sua dívida ou que têm que pedir ainda mais empréstimos, porque o salário é praticamente nada. Estima-se que 13,8 milhões de pessoas são obrigadas a trabalhar nestas fábricas de tijolos mais de 12 horas por dia, inclusive as crianças. Daqui a pouco vamos aos Estados Unidos ver um coral na Universidade de Harvard. Até já!